Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Izzy José Leite e esse é o meu canal de comunicação com vocês. Tá? Eu sou, para quem não me conhece, eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e também facilitador de constelações. Sejam bem-vindos todos. Né? Primeiramente, como eu sempre faço, um agradecimento a todos os profissionais que permitem que nós estejamos aqui frente a frente para poder conversar um pouquinho mais com todos vocês. Tá? Para quem ainda não conhece, não foi, eu peço que visite o meu canal no YouTube. Lá tem as lives já gravadas, vocês podem acessar quando vocês quiserem. De preferência, divulguem, espalhem, né? Tá? Encaminhem aos seus amigos, tá? Dê o like, né? Porque a gente precisa de like, né? Então, para quem ainda não fez, aproveite para fazer. Essa live também vai ficar gravada para que vocês possam compartilhar quando quiserem. O tema da live de hoje, como a gente sempre faz, tudo bom? Tudo bom? Boa noite a todos. Né? O tema dessa live, como a gente costuma fazer, é uma sugestão dos nossos amigos, nossos colaboradores e também de atendimentos que a gente faz, né? Com constelação, com psicologia. A gente vai trazendo sistemas. Esses temas são, né, temas para esse bate-papo, sempre à luz da constelação familiar. Tá? O objetivo aqui, como eu já falei para vocês, não é dizer a verdade absoluta, mas é, bater um papo, abrir, ampliar as opções, as concepções, tá certo? Então, esse bate-papo gostoso que a gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem comentários, sugestões, pode mandar para a gente, tá? Que a gente vai também pautando esses temas para a gente conversar mais. Aproveitando a oportunidade, já vou deixar, né, registrado para vocês que na sexta-feira agora eu vou trazer um convidado especial para dividir comigo uma live. Vai ser seu Paulo de Salesópolis. Ele é um exímio fitoterapeuta, tá certo? É uma pessoa assim que tem um grande conhecimento na área de ervas e plantas medicinais. Ele produz, vende, embala, trabalha, então ele tem todo um know-how reconhecido internacionalmente, tem vários prêmios internacionais. Ele vai estar aqui com a gente na sexta-feira para a gente conversar mais. Né? Olá, olá, vocês que estão chegando agora, tá certo? Então, já estou avisando para vocês, para quem chegou agora, na sexta-feira a gente vai fazer uma live super especial com o seu Paulo de Salesópolis, que é o Bam 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 mesmo das ervas medicinais. A gente vai conversar, batendo papo, mas vocês também, né, podem e devem, logicamente, participar. Se quiserem trazer perguntas, se vocês já, de antemão já quiserem preparar as perguntas para essa live, ele, como eu falei para vocês, é um exímio, né, fitoterapeuta. Ele trabalha com plantas e ervas medicinais que ele mesmo produz, vende e embala, tá? Tá certo? Então já fica marcado para esse encontro. Tá? Então essa live vai ficar gravada depois no YouTube, no meu canal. Quem ainda não visitou, vai lá, dê um like, certo? A live de hoje, né, é um tema até engraçado, interessante, né? E errei. E agora? Né? Muitas vezes a gente se depara com essa situação, né? E errei. E agora? Eu vou confidenciar com vocês que esse tema surgiu de uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa, que eu não vou declarar o nome, mas é amiga nossa, né? E ela fez a seguinte pergunta para mim, que é muito interessante. Você vê como as perguntas são interessantes, né? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. As perguntas é que ampliam a nossa capacidade, que fazem com que a gente veja coisas que a gente não está vendo. As perguntas são necessárias. Então ela fez a seguinte pergunta: Isis, agora eu já criei meus filhos já estão adultos e eu percebo que olhando, né, com essas conversas que nós estamos tendo, essas lives, né, esse bate-papo, eu percebo que eu errei bastante, né? Eu consigo perceber que eu errei bastante. E agora? O que eu vou fazer? Já aconteceu, né? E esse é um dilema que é muito presente na nossa vida, né? Eu já errei. E agora? O que eu faço? Né? Eu já errei. O que eu faço?
Qual que é a proposta, então, da constelação quando a gente percebe que isso aconteceu? Eu costumo dizer, e sou eu que estou dizendo, que quando a gente percebe, quando a gente tem consciência da situação, nós já resolvemos 50% do problema. Porque a maioria das vezes e a maioria das pessoas agem na inconsciência. Eles vão fazendo e nem sabem por que está fazendo. Eles vão, como eu falei para vocês, repetindo padrões. As pessoas fazem o que fazem, mas nem se dão conta que estão fazendo e, na maioria das vezes, não sabem por que estão fazendo. Em honra a quê? Né? É isso que a constelação vai trazer, né? Tá certo? Então, já é um grande passo. Se você percebe que você errou, tá? E também é interessante a gente perceber que às vezes a gente pode e tende a cair para o lado oposto, né? Ah, eu errei e começa a se martirizar porque eu errei, porque eu sou um pecador, porque eu não sirvo mais para nada, porque, entendeu? A gente cai no extremo oposto, tá? Que também não vai ajudar em nada, tá? Não ajuda em nada isso. Fazer essa mortificação, fazendo essa culpabilização, não resolve o problema. Achar o culpado não resolve o problema, tá? É por isso que o Bert Hellinger, que é a pessoa que criou a constelação nesses modelos como ela é desenvolvida hoje, tá? Que sistematizou, que moldou as constelações, a terapia das constelações familiares, como ela é colocada hoje, ele vai dizer que a vítima é a pior das vinganças. Porque quando a gente entra no estado de vítima, né? Quando a gente entra no estado. Olha, perceba o que eu estou falando. Quando a gente se coloca na posição de vítima, imediatamente a gente está cobrando um culpado. Imediatamente nós estamos transferindo a responsabilidade daquilo que aconteceu na nossa vida para os outros. E a gente fica perseguindo esse culpado, quem quer que ele seja. E algumas vezes o culpado é o ex-marido, o culpado é o pai, é a mãe, é o chefe, é o governo, entendeu? Sempre tem alguém lá fora que está, entre aspas, causando um reboliço na sua vida. Porque você, eventualmente nós, estamos nos colocando na posição de vítima. É uma posição muito confortável, porque a condição de vítima é confortável. E isso é muito fácil de perceber. Tá? Eu dou exemplo, né? As criancinhas, por exemplo, quando elas não querem ir para a aula, elas se fingem de doentes, né? Ah, não, mamãe, estou doente, não posso ir na aula. Às vezes até quando a criancinha já está mais grande, né? Está um pouquinho maior, ela também, mesma desculpa. Não, vai ter a prova. Não, não, não quero ir na prova. Então inventa uma desculpa. Então, inconscientemente, ela se coloca na posição de vítima para ter um ganho. E é isso que o papel de vítima faz. Tá? Quando a gente se coloca no papel de vítima, é que a gente está querendo obter algum ganho. Inconsciente, logicamente, inconsciente. Veja, eu não estou dizendo que a pessoa não se sentiu ou eventualmente ela não foi lesionada em seus direitos ou em seus. Não é isso que eu estou colocando. Uma coisa é o fato, aconteceu. Outra coisa é eu me colocar como vítima dos fatos, que é totalmente diferente. E é isso que a gente vai pautar hoje. Porque os fatos acontecem muitas coisas nas nossas vidas. Acontece diariamente, de forma natural, porque fazem parte, né, da nossa vida. Né? Então, são as experiências pelas quais nós optamos por passar. Depois eu vou fazer uma live exclusivamente sobre isso. As experiências que a gente optou por passar, porque é sempre uma escolha. Tá? No papel de vítima, então, a gente transfere a responsabilidade para o outro, porque a causa da nossa infelicidade é o outro. Tá? E é muito confortável, porque aí você fica sempre cobrando. Né? E eu já falei isso, é aquela criança que fica sempre cobrando. Ah, meu pai não me fez tudo o que eu queria, minha mãe não me deu tudo o que eu queria, a sociedade não me deu tudo o que eu queria, não sei o quê. Então, é sempre cobrando alguma coisa indevida. Tá? Lógico. Bert Helling também vai falar o seguinte: todos nós
tivemos e temos as justas razões para fazer aquilo que a gente faz. E é por isso que quando a gente se percebe nessa situação de que eu fiz alguma coisa equivocada, né, a primeira coisa é ser compassivo com a gente mesmo. Não cair na tentação de nos julgar. É muito fácil. É fácil a gente julgar os outros, né? O outro a gente enche de julgamento. Mas também a gente pode cair na tentação, né? Usando uma palavra religiosa, cair na tentação também de nos julgar incompetentes, de nos julgar mentirosos, entende? E eu falo para vocês que julgamento não ajuda em nada, tá? Não ajuda em nada. Então vamos ser compassivos. Eu errei, olhe para trás. Olhe para trás e veja assim, quantas situações aconteceram que não eram, naquele momento, talvez com os olhos de hoje, as melhores opções. Mas com os olhos da época em que foi cometido, eram as melhores opções. E é por isso que nós, né, é interessante, eu sempre falo que é interessante que a gente seja compassivo com a gente mesmo. Olhar, então, cometi um erro? Então, cometi um erro por quê? Porque eu não pensava do jeito que eu penso hoje. Eu não via aquilo que eu estou vendo hoje. Então eu não posso me julgar com a minha consciência de hoje por uma coisa que aconteceu com a consciência que eu tinha há um tempo atrás. E eu sempre falo, a pessoa, você que está aqui me ouvindo essas palavras, a pessoa que está ouvindo agora, neste momento, ela já é diferente daquela pessoa que entrou para ver a live há 5 minutos atrás, 10 minutos atrás. Totalmente diferente, porque você já teve contato com uma informação diferente. E isso possibilitou com que você reavaliasse muitas coisas. E as coisas acontecem assim aos borbotões na nossa vida, né? A vida costuma nos mandar mensagens assim à torta e à direita. A gente aqui não costuma ver, a gente não costuma prestar atenção, né? Tem até aquela historinha, acho que vocês conhecem, né? Aquela historinha, né? Um certo padre, ou pastor, não lembro direito, mas acho que é um padre. Um certo padre estava na paróquia e alguém veio avisar, olha, padre, é melhor a gente sair porque a represa rompeu e logo, logo isso aqui vai ficar inundado. Aí o padre falou, não, eu sou padre, eu confio em Deus, Deus vai me salvar. Então lá continuou fazendo as atividades, né, que ele vinha fazendo normalmente, porque ele tinha firme convicção, né, de que Deus iria salvá-lo, óbvio, né? Ele era uma pessoa crente, era uma pessoa devota, então Deus com certeza iria salvá-lo, né? Passou mais um tempo, né, a água começou realmente a chegar, aí veio um outro vizinho e fala, padre, vamos sair logo, a água já está chegando. Aí ele falou, não se preocupe, porque Deus vai me salvar. Eu tenho fé, eu tenho confiança que Deus vai me salvar. Aí passou mais um tempo, a água começou a subir e tal, o padre foi ver naquela água, mas ele naquela firme convicção de que Deus ia salvar. De repente chega um bombeiro com um bote, né? A água já estava tomando conta da igreja, do templo lá, e o bombeiro chegou já com um bote para resgatar o padre. Fala, padre, vamos embora, a água está subindo, daqui a pouco não vai ter mais lugar para o senhor. E aí o padre falou, não se preocupe comigo, vai salvar o que você tem que salvar, porque eu tenho convicção e Deus vai me salvar. E foi, a água foi subindo, e o padre vendo aquela água subir, começou, né, esperando a ajuda de Deus, né? Ele foi, subiu no telhado, porque ele viu que a água já estava começando a tomar conta do telhado, foi. E ele, né, fervoroso ainda, rezando lá, esperando a mão de Deus aparecer para salvá-lo. De repente veio um barulho, um helicóptero passou, viu que o padre estava ali, desceu a escada. Padre, vem, vamos lá. E o padre olhou para o helicóptero e falou, não precisa, vai salvar outras vidas, eu tenho certeza, Deus vai me salvar. Bom, resumo da história, o padre foi catapultado pelas águas, e aí quando ele adentra, né, o céu, né, vamos dizer assim, né, quando ele vai para o céu, bate no portão lá, e ele bate furioso, né, fala, olha, onde já se viu, eu dediquei toda a minha vida
ao Senhor, né? Me sacrifiquei, ajudei os pobres, ajudei os inocentes. Na hora que precisava me salvar, você não foi me salvar? Aí o guardião lá da entrada falou: olha, mas veja bem, Deus apareceu para você várias vezes, né? Primeiro foi o menino que te avisou, depois foi o vizinho, depois foi o bombeiro. Deus mandou até helicóptero para te salvar e você não quis, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Logicamente, retirando as alegorias. É que a vida, a todo momento, está nos mandando sinais. E quando a gente está com o olho tampado, quando a gente está com a consciência, né, aquela coisa de cavalo, né, que só olha para frente, não olha para os lados, a gente não percebe esses sinais. A gente não consegue perceber nem os sinais do nosso corpo, imagina os sinais externos. É por isso que eu sempre falo que é importante, é muito importante a gente abrir a nossa consciência para essas percepções. Porque a vida se manifesta de várias formas. Às vezes é um pneu furado. Às vezes um pneu furado é um recado da vida, evitando que você passe por uma situação pior. E isso é muito interessante pontuar. Certa vez, né, tem no livro do Stephen Hawking, ele é um médico constelador, ele está tratando os pacientes e um dia ele foi visitar, né, um paciente, um senhor que estava acamado. Ele estava conversando porque ele ia fazer, né, a sessão de constelação com ele, né, e foi lá para conhecê-lo, né? E aí ele pergunta: olha, vamos imaginar que a constelação salve o senhor, cure o senhor dessa doença. O que o senhor gostaria de fazer? Qual que é a primeira coisa que o senhor gostaria de fazer quando fosse curado? Quando for curado? Aí disse que o velho olhou para ele assim: olha, a hora que eu sair daqui, eu vou direto matar a minha mulher. Olha, né, a loucura das pessoas, né? Então, às vezes, e muitas das vezes, e eu digo que a maioria das vezes, esses fatos, essas ocorrências inoportunas, essas coisas que nos causam dissabores, são, na verdade, sinais da existência para que você se mantenha livre dos perigos. Olha que coisa louca, né? Esses sinais, essas indisposições, esses acontecimentos aí, né, que a gente, na maioria das vezes, na nossa ignorância, a gente julga como coisa ruim, como praga, na verdade são artifícios que a existência coloca para que a gente se mantenha mesmo livre das ocorrências maiores. Mas a gente precisa prestar atenção, né? Às vezes precisa prestar atenção, senão a coisa vai indo, vai crescendo aquela bola de neve, e aí chega um momento em que a vida, a existência, não tem mais outra coisa que não fazer, senão botar você na cama. A doença física, a doença física é a última barreira. E eu costumo dizer, nos meus grupos de constelação, que as pessoas têm a ideia de que a doença leva a gente para a morte. E isso não é verdade. A doença é a última barreira que te impede de ir para a morte. Sem a doença, ou você ia diretamente para a morte, ou diretamente para a loucura. Ou seja, no estado de total inconsciência. Então a doença é a última bandeira, vamos dizer assim, que a existência coloca na sua vida para que você veja, para que você perceba, para que você tenha a oportunidade de voltar para o equilíbrio. Eu conto uma historinha, quem já participou dos meus grupos de constelações conhece, mas eu vou contar de novo, né, porque eu gosto de contar história, né, porque é muito interessante esse fato, né? Então, certa vez, uma pessoa foi visitar um amigo que ele estava na UTI, que ele tinha sofrido lá um AVC, alguma coisa assim. Aliás, um AVC não, ele estava com um câncer terminal, né? Terminal mesmo, já estava no final de vida, então um amigo foi lá visitá-lo. Mas era um amigo assim muito, vamos dizer assim, espiritualizado, muito antenado, né? Que ele conseguia perceber muito bem esses sinais que a vida manda. E a hora que ele estava entrando no quarto, a hora que ele estava entrando no quarto,
desse amigo que ele ia visitar, ele teve um site, aquelas vozinhas assim, né, que põe na cabeça da gente. Falou, olha, o que você está fazendo? Né? Perguntou. Estou vindo visitar meu amigo, quero ver se eu dou um ânimo, ver se ele se recupera. Aí a vozinha perguntou, você quer realmente que seu amigo se cure? Eu falei, lógico, é o que eu mais desejo. Né? Então, faz o seguinte, antes de você entrar, vá até uma loja e compre um brinquedinho de pelúcia para ele. Qualquer pessoa desantenada acharia isso uma loucura, né? Com certeza. Eu acredito que 90% da população ia achar e consideraria esses recados completamente de insanidade. Mas ele, como é uma pessoa antenada, uma pessoa que confia na existência, tá? Ele entendeu que aquilo era uma coisa interessante. Acontece que, assim, a hora que ele ia entrar, o amigo que estava deitado percebeu que ele ia entrar. Né? Mas aí, quando ele parou e voltou, meu amigo ficou preocupado. Falei, o que será que aconteceu? Será que eu já bati as botas e não estou sabendo? Né? Mas relaxou e dormiu. E o amigo foi lá comprar, né, o brinquedinho de pelúcia. Procurou, achou uma lojinha e bateu um olho e percebeu um ursinho de pelúcia. Muito bonito, tal. Sentiu uma atração por aquele bichinho. Esse que eu vou comprar. Foi, comprou. Comprou e voltou para o hospital. Né? Ele estava com aquela intuição de que ele precisava fazer isso e voltou para o hospital. Quando ele volta para o hospital para visitar o amigo já tinha tomado remédio, estava descansando, não conseguiu vê-lo. Então, ele não pôde fazer a visita, né, conversar com o amigo. Ele pegou e depositou o ursinho de pelúcia nos pés da cama desse amigo. Então, e foi embora, né? Passado um tempo, depois que o remédio passou efeito, o amigo acordou e a primeira coisa que ele viu foi o ursinho de pelúcia. Só que essa visão para ele foi arrebatadora. Ele viu aquele ursinho e imediatamente ele se lembrou de uma cena na infância, quando ele brigou com o pai dele porque o pai dele não tinha dado para ele um presente. Ele lembrou que ele tinha ficado com muita raiva do pai, porque o pai, ao invés de dar o presente para ele, deu o presente para a irmã. Então ele ficou mesmo zangado, furioso com o pai. Então ele estava ali na cama do hospital, né? E olhou para aquele ursinho e teve essa visão. Só que naquele momento, olhando para aquela visão, ele percebeu o quanto que ele tinha sido muito duro com o pai e consigo mesmo. Ele teve um olhar diferente para isso. Ele pôde perceber que naquela criancice, né? Naquela idade em que ele era muito criança, ele não conseguia ver outra coisa a não ser o presente que ele não tinha ganhado. Mas olhando de fora, percebendo o que aquele tinha acontecido, ele chorou e assim mentalmente, de coração pleno, ele pediu perdão para o pai. Falou, olha, me perdoe, eu agi de forma insensata. Eu realmente não queria isso. Foi num momento mesmo de insanidade, de loucura mesmo, de criança birrenta. Ele reconheceu aquilo, né, chorou copiosamente e aquilo deu uma paz no coração dele. E ele novamente adormeceu. No dia seguinte, né, antes de fazer uma nova operação, né, porque ele estava num câncer terminal, precisava fazer uma nova operação. Antes de fazer essa operação, foi feito alguns exames para verificar a localização e tal. E qual foi a surpresa dos médicos, na hora que eles repetiram os exames? Que esse câncer terminal havia reduzido mais da metade. E aí que aquela operação não seria necessária. Os médicos ficaram surpreendidos, falaram, o que aconteceu? Né? Você estava aqui pronto para ser operado e agora de uma hora para outra. E ele se lembrou então de que isso tinha acontecido, de que uma paz no coração, pelo fato dele ter conseguido perdoar, pedido perdão por aquilo que ele tinha feito, né? Por aquilo que ele tinha agido de forma inconsciente,
que eu falo para vocês, equilibrou o sistema. Então, as doenças, pessoal, são isso. São avisos da existência. E é aqueles avisos brutos mesmo, porque a doença bota você de cama e impede que você faça as coisas que geralmente estão levando você para outro caminho. Né? O Robert Jefferson, que tem o livro A Cura como Caminho, a Doença como Caminho, ele vai falar o seguinte, olha, para a gente reconhecer qual que é o mecanismo da doença, né, é interessante que a gente faça duas perguntas. Primeiro, o que a doença me obriga a fazer? E o que a doença me impede de fazer? Então, quando você coloca essas duas questões, você percebe, tem uma clareza maior daquilo que a doença está querendo te dizer. E é bem simples observar isso. Né? Por exemplo, quando a gente está resfriado, pegou um resfriado, o que o seu corpo faz? Aumenta a temperatura, diminui a sua atividade e pede para que você fique de cama. Né? O seu corpo está te avisando, olha, você precisa de ficar de cama. Quando você não obedece, você começa a espirrar. Por quê? O corpo está te dando mecanismo para que você evite as pessoas. Se você não respeita, no terceiro dia você cai de cama. Então a doença, que aparentemente é um mal, né, uma coisa assim desastrosa, na verdade ela está te ajudando a reencontrar o equilíbrio. São esses sinais externos. E quando a gente percebe isso, a gente sai da experiência mais rápido. Muito mais rápido. Tá? Então, a pergunta é, errei, e agora? Né? Se eu percebi então que eu errei, ou seja, se eu percebi que num momento de insanidade, de falta de consciência, eu cometi atos que hoje eu consigo ver que não são atos interessantes, né? A partir de hoje, com essa consciência, eu posso deixar de tomar esses atos. Por quê? Porque a gente não tem condições de mudar o passado. Boa noite, Neuza, tudo bem? Veja, nós não temos condições de mudar o passado. Ainda não aprendemos a fazer isso. Talvez um dia, né, um estágio mais para frente, a gente consiga fazer isso. Nesse momento a gente não consegue mudar o passado. Então, a melhor coisa que a gente faz é acolher o passado como ele foi. Aquilo que a gente não pode mudar, a gente não briga. Não tem como. Como que você vai brigar com uma coisa que você não tem condições de brigar? Então a gente não briga com o passado. E quando eu falo não brigar com o passado, também não brigar com você mesmo. Né? Porque, como eu falei, de repente a gente cai na tentação, olha como você foi burro, olha, nossa, como eu fui estúpido, como eu fui isso, como eu fui aquilo, como... Entende? Isso também não leva a nada. Então, uma vez que a gente perceba que a gente tomou uma decisão que talvez não fosse a melhor hoje, a gente escolhe a partir desse momento não fazê-las mais, não repeti-las mais. É por isso que nós temos a consciência. Né? A gente vai escolher agora diferente. Se a gente olha para o passado e percebe que o passado não serve, olha que legal isso aí, né? Quando a gente olha para o passado e percebe que o passado não serve mais para a gente pode deixar o passado no passado. O problema é que problema não, a dificuldade, não é problema não. A dificuldade é que a gente costuma também segurar o passado. Nós temos uma mania muito grande de nos apegarmos, né? Nos apegar. A gente não quer de maneira nenhuma desapegar de nada. Uma dificuldade louca para desapegar de alguma coisa. Ainda mais do passado, né? O passado pode ter sido o pior passado do mundo, mas você não quer desapegar daquele passado. Mas a proposta da constelação não é essa. A proposta da constelação é que você olhe para o seu passado e acolha no coração. Acolha integralmente aquele passado do jeito como foi.
Por quê? Porque nós não temos condições de mudar o passado. Mas acolhendo o passado no coração, e só dessa forma, sem brigar, sem julgar, sem condenar, sem criticar o passado, somente acolhendo o passado no nosso coração, é que a gente vai conseguir fazer escolhas diferentes daquelas que foram escolhidas. Percebem o mecanismo? Então, como é que é? Tá? Aí muitas vezes olham, e às vezes as pessoas olham para o pai. Ah, não, meu pai era alcoólatra, ele me bateu, ele fez isso aqui, então eu não consigo acolher ele no meu coração. Ah, porque minha mãe me abandonou, porque minha mãe fez isso, porque minha mãe fez aquilo. Né? Lógico, causou muita dor. Mas se hoje, aqui, você pode olhar para isso com compaixão, se você pode olhar para isso com compaixão, então a gente pode escolher diferente. Porque tem duas coisas interessantes. Se você briga com o seu passado, é que eu falei na live anterior. Se você briga com o seu passado, você repete. Aquilo que você julga, gruda. Aquilo que você repele, gruda. Aquilo que você não quer ver, gruda. E aí você fica carregando coisas aí na sua vida. Roubando a sua energia. Isso rouba energia de maneira fantástica, pessoal. Esses ganchos do passado. Essas coisas que aconteceram que a gente não consegue se livrar. E aí é interessante vocês observarem isso, que a gente não quer desapegar, por quê? Porque a gente está no papel da vítima. Olha aí, observem isso. Tudo aquilo que a gente não quer desapegar é porque nós nos colocamos no papel da vítima. Por quê? Porque o sofrimento dá importância para a gente. É um paradoxo, né? É uma coisa louca, mas o sofrimento dá importância. Nós temos uma cultura, uma tradição cultural, uma tradição religiosa em que o sofrimento é muito valorizado. E eu costumo perguntar, né, quando vocês passam pela rua, vê uma pessoa bem e vê uma pessoa mal, para quem que vocês olham? Observem. Então o sofrimento chama a atenção. Basta olhar, por exemplo, nos noticiários. Pega os noticiários do dia e vejam a quantidade de sofrimento que está estampado. Porque o sofrimento chama a atenção. O sofrimento chama a atenção. As coisas boas, as coisas agradáveis não chamam muito, mas o sofrimento chama. O papel de vítima ainda é muito valorizado na nossa sociedade. Só que o papel de vítima, como eu falei para vocês, não resolve nada. Buscar culpado não resolve nada, não muda nada a situação. Enquanto a gente não pegar e assumir a nossa responsabilidade pelo aquilo que nós estamos fazendo e deixar a responsabilidade do outro com o outro, enquanto a gente não fizer isso, a situação não muda e não muda de jeito nenhum. Tá? Isso é com os nossos pais, isso é com os nossos amigos, com os nossos companheiros, com os nossos professores, de forma geral. De forma geral. É assumir a responsabilidade pelo aquilo que nós fizemos e deixar com que o outro assuma a responsabilidade pelo que ele fez ou pelo que ele deixou de fazer. A existência vai dar conta disso. A gente não precisa ficar bancando o justiceiro, gastando energia com isso. A gente mal dá conta da nossa vida, né? Ficar preocupado com a vida dos outros, gastando energia. Então vamos sossegar um pouquinho e tentar perceber, tentar mesmo tomar consciência daquilo que está nos importunando, está nos incomodando. Tá?
nesse sentido. E liberar as coisas. Liberar, porque enquanto o passado não virá passado, ele é presente. É por isso que a gente sofre muito. Porque além de viver o presente, nós temos que carregar todo aquele passado de dor no presente. Como eu falei para vocês, a gente não consegue desapegar. A gente não consegue ainda desapegar. Porque a gente está cobrando. Ou a gente está cobrando a vida, ou a gente está cobrando os pais, ou está cobrando o Criador. A gente está cobrando alguém. Alguém foi culpado pela nossa infelicidade. A gente entra nessa loucura de procurar os culpados. Daí, se vocês acham que eu estou falando alguma bobagem, dê uma olhada ao lado aí para ver quantas pessoas estão procurando os culpados pelas infelicidades. Então ninguém tem o poder de nos causar infelicidade. Ninguém tem esse poder. Nós é que damos permissão para isso. Quando a gente dá permissão para que algo aconteça, essa coisa acontece. É simples assim. Então, com a consciência, a gente vai parar de dar poder para isso. A gente vai ficar com o nosso poder, com a nossa energia, né? Com a nossa força, com a nossa vitalidade. E assumindo as consequências daquilo que a gente está fazendo. Isso quer dizer que a gente vai deixar de errar? Não. A gente vai continuar errando. E através dos erros, a gente vai, né, tomando mais consciência ainda. Tem uma charge muito interessante, que eu até procurei aqui, mas ainda não achei, né, que o discípulo pergunta para o mestre: Mestre, como que eu faço boas escolhas? E o mestre responde: com experiências. Tá. E como que eu tenho experiências? Aí o mestre falou: com mais escolhas. Você vê então que é todo um contexto, né? Olha que coisa interessante. A gente só aprende com os erros. A gente não aprende com os acertos. A gente só aprende com os erros. Tá? Eu não estou fazendo aqui apologia ao erro, não é isso. Não, que a gente vai fazer tudo coisa errada, não é isso. Mas eu estou pedindo para que a gente seja mais compassivo conosco mesmo e, obviamente, com os outros. Hoje, a gente pode olhar para a gente mesmo e perceber que aquelas opções não são mais. Olha, aquelas opções não são mais interessantes. Elas foram naquele momento em que elas foram escolhidas. Hoje, elas não são mais. Quando eu consigo olhar com esse jeito compassivo, amoroso para mim mesmo, eu consigo modificar a situação. E a experiência não precisa mais se repetir. Por quê? A experiência se repete tantas e tantas vezes até que você consegue suplantá-la. E aí eu já falei nas áreas passadas que a gente só consegue superar, suplantar uma experiência com o respeito. Aí a pergunta: quer dizer que a experiência nunca mais vai se repetir? Não, não disse isso. Elas podem e geralmente voltam a acontecer, mas aí você já está no outro nível. Né? Você está no outro nível que aquela experiência não faz mais nenhum desassossego na sua vida. É isso que significa estar consciente. Né? Aquela situação que no passado te causava desconforto, que te deixava mal, que te deixava péssimo, hoje, com a consciência, com o acolhimento, a mesma experiência nem tchums para você. Não faz nem cócegas, né? Como a gente fala, não faz nem cócegas. Né? É isso que é consciência. Estar consciente. Né? Então, uma vez a pessoa pergunta: quer dizer que uma pessoa iluminada não tem problema? Lógico que tem.
né? Mas ela está tranquila e ela sabe que o problema vai ser resolvido. Então, isso não afeta mais ela. Tá? É o exemplo que eu dei para vocês. Se você aprendeu a fazer a conta, né? 2 mais 2, 3 mais 3, 10 mais 10, né? Pronto. Todas as vezes que aparecer a situação na sua vida, você tira de letra. Mas a primeira vez que você encarou essa maldita tabuada, né? Essa maldita operação de 2 mais 2, 3 vezes 3, você ficou em pânico. Era uma coisa assim do outro mundo, né? Uma coisa que você não entendia. Hoje não, hoje está tranquilo, você não, acho que nem esquenta a cabeça, né? Então isso que significa? Não que as experiências vão parar de acontecer, mas é que você já vai estar num nível em que aquela experiência não vai tirar o seu sono, você vai conseguir dormir tranquilamente, porque você sabe que você tem condições de resolvê-lo, né? E é isso que é olhar para os nossos erros, acolher, tá? Não são, eu não costumo falar de erros, não são erros, tá? Hoje, com a nossa visão de hoje, talvez a gente entenda que tenha sido equivocada, mas também é um julgamento. A gente olha para aquilo que aconteceu, né? Percebe que naquele momento foi a melhor coisa que você podia fazer, mas que hoje você não faz mais. É por isso que a gente não tem condições, não tem a mínima condições de fazer qualquer tipo de julgamento. E dentro das constelações familiares, a gente não faz julgamento nenhum. Não faz, não tem condições. A cabeça que você tinha, que você tem hoje, é diferente da cabeça que você tinha no passado. Porque se você tiver a mesma cabeça, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Percebe? Se você continuar com a mesma cabeça, você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Não tem como fazer diferente, né? É uma loucura maior ainda achar que fazendo as mesmas coisas você vai ter uma resposta diferente. É aquela ilusão. Nós ainda temos muita ilusão, né? É a síndrome do salvador da pátria. A gente acha que vai aparecer um mágico, vai aparecer um gênio, vai aparecer um salvador e vai nos tirar de tudo isso aí. Se foi a gente mesmo que construiu isso, a responsabilidade é nossa para que a gente saia. Como no exemplo dos sinais, a todo momento a vida, a existência está dando condições para que a gente suplante a experiência. Eu costumo brincar da seguinte forma. Todo mundo conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Então a gente fala, você lembra da história do Chapeuzinho Vermelho? Sim. Então, quando você pergunta do Chapeuzinho Vermelho, imediatamente você lembra de quem? Do lobo mau, né? Ó, vítima, vilão. Só que na história do Chapeuzinho Vermelho, não tem só o Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau. Então a vida não é só isso. A vítima não é só vítima e vilão. Além do Chapeuzinho Vermelho e do lobo mau, tem a vovó, tem o caçador, né? Então existe mais outro elemento. Mas a gente fica tão fixado na vítima e no vilão que a gente esquece as outras coisas, a gente não percebe as outras coisas. Na nossa vida é assim, a gente se apega a uma coisa tão fortemente que não repara nas outras oportunidades. A gente fica brincando de pular de um lado para o outro. Ou a gente está na vítima, no papel da vítima, ou a gente está no papel do vilão. Né? A gente costuma brincar muito com isso. Percebam, né? Vejam como é que é. Em que posição você está? Em que posição você costuma estar? No papel de vítima ou no papel de vilão?
Mas e os outros? E as outras possibilidades? Quais são? Como que está na sua vida essas outras possibilidades? Então o tema da live é justamente essa. Errei. Errei. Então quando eu percebo que eu errei, eu saio do papel de vítima. E eu posso fazer diferente. Mas eu só consigo fazer isso, e é isso que é importante. Acolhendo eu mesmo, a minha história, num coração, sem julgamento, sem crítica, tomando consciência de que aquilo que eu fiz, aquilo que você fez naquela situação, foi o melhor que você pôde fazer. E está tudo bem. Hoje eu posso fazer diferente. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer pergunta? Tudo tranquilo? Conseguiram entender? É um tema bem interessante e como eu já falei para vocês, tá? Não tem como a gente explicar, né, um tema desse num tempo, uma live muito pequenininha, né? A gente dá só umas pinceladas. Na verdade, a gente costuma colocar muito mais perguntas nas suas cabeças do que dar resposta. Aqui o objetivo aqui não é dar resposta para ninguém. Não é dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não devo fazer. Não, a gente é conversar. Abrir o campo de possibilidades para que vocês possam olhar, né? Vocês podem olhar com mais tranquilidade, tá? Principalmente para você mesmo, pessoal. Esqueçam os outros. Por enquanto, pelo menos esqueçam os outros. Vamos olhar de forma mais amorosa para nós mesmos, tá? Como eu falei, existe uma pressão muito forte. A nossa cultura, a nossa história religiosa, a nossa cultura, a tradição religiosa é muito forte na condenação, no sofrimento. E a gente não consegue olhar para a gente mesmo como merecedores, né? Nós estamos vivos. Certa vez eu estava atendendo uma pessoa, a gente estava fazendo um grupo de constelação, porque eu trabalho no SUS também, né? Já falei para vocês, né? Eu faço atendimento no SUS de forma gratuita. E eu estava atendendo e uma pessoa foi dar o testemunho, né? Que é interessante também as pessoas contarem a história. Olha, eu conheci a constelação e a constelação foi legal, ela me ajudou muito, mas eu vou dizer uma coisa para você, olha, o ano passado foi terrível. Eu quero riscar o ano passado da minha vida, tá? Aí, logicamente, né? A pessoa dá a bola, a gente chuta, né? Eu falei, olha, se você fizer isso, se você riscar, se você excluir esse ano da sua vida, provavelmente esse ano vai se repetir. O que eu digo é que, graças a esse ano em que você foi submetido a muitas pressões, graças a esse ano em que você teve que se mostrar mesmo muito competente, muito forte, você conseguiu estar aqui. Você é um caso de sucesso. Né? Falei para ela: se você está aqui falando isso para mim, significa que você foi muito maior do que esse ano que você quer excluir. Então, ao invés de excluir esse ano, agradeça. Coloque esse ano no seu coração como um ano que te possibilitou ir além das suas fronteiras, além daquilo que você achava que era a sua capacidade. E muitas vezes as dificuldades fazem isso, pessoal. As dificuldades, os problemas fazem com que a gente aumente muito mais a nossa capacidade. Porque ficar sentado no sofá esperando a vida passar, né? Que graça que tem, né? Como é que é? Né?
Mas as dificuldades vão fazendo isso. Elas vão forçando, vão empurrando você para que você se sinta capaz de suplantar essas dificuldades. Deixa eu ver aqui. A Simone está falando aqui. Creio que utilizar um papel de protagonismo não é nada fácil, mas não é impossível e nem precisa ser algo mirabolante. É exatamente isso, né? Nós temos muitas crenças, pessoal. É importante que você olhe para isso, que a gente olhe para isso. Essa que é a questão que a gente faz. Por que você faz aquilo que você está fazendo? Às vezes, olhando para isso, você percebe que você tem uma crença que você precisa sofrer. Você tem uma crença que você é um pecador. Você tem a crença de que tudo é difícil. Essas crenças determinam a sua vida. Enquanto vocês tiverem essas crenças, as coisas vão se repetindo, porque essas crenças elas são inconscientes e elas determinam aquilo que você faz. O exemplo é bem assim. Exemplo de crença. Na minha família, todo mundo acredita que político é desonesto. Então, vamos supor, é uma suposição, vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos supor que na minha família, todos, de maneira geral, acreditam que político é safado, político é corrupto, político é desonesto. É uma crença. Então, se eu assimilei essa crença de que todos os políticos são desonestos, como é que eu posso encontrar, como é que eu posso ver uma pessoa na política que seja honesta? Não tem como, a gente nunca vai achar. Porque eu já coloquei um óculos e esse óculos me diz: todos os corruptos, todos os políticos são corruptos. Todos os políticos são honestos, são desonestos. Então eu não vou encontrar nunca um político honesto. Mesmo que a pessoa seja honesta, eu não vou conseguir vê-la como honesta. Isso é uma crença. Com isso, eu não estou querendo dizer que não existam políticos desonestos. O que eu estou falando é que existem também políticos honestos. Podem ser raros, mas existem. E se eu admito essa possibilidade, fica muito mais fácil de encontrar. Se eu creio que uma coisa é impossível, essa coisa vai ser impossível. É isso que as crenças fazem com a gente. As crenças determinam o nosso caminho. Se eu tenho crença de que eu nunca vou acertar, se eu tenho a crença de que eu não posso melhorar de vida, se eu tenho a crença que de algum jeito eu vou errar, a coisa vai acontecer desse jeito, porque é uma crença. É esse mecanismo que vai determinando a minha vida. Tá? Então, ter consciência disso permite que a gente escolha diferente. Tá? E mais uma vez, eu digo que a constelação, o terapeuta, o psicólogo, o remédio não cura ninguém, não resolve o problema de ninguém. Tá? Tanto a constelação, quanto a terapia, né, quanto o remédio, são mecanismos para ajudar você a reencontrar o seu equilíbrio. É só isso, é paliativo. Eu vou fazer uma live também só sobre isso, tá? Já está na minha lista de live aqui. E vocês também podem mandar suas sugestões, tá? Já tem uma lista grande de sugestões de lives. Mas vocês podem contribuir com certeza. Hoje mesmo eu recebi uma sugestão muito excelente, já está na minha lista, vou até colocar um pouquinho mais no topo, porque é um tema assim, muito, muito, muito interessante. Nem vou contar para vocês ficarem já com vontade de assistir. Tá? Pessoal, a gente já vai se encaminhando para o final, né, da nossa live. E eu quero novamente, aproveitando, né, convidar vocês
para na sexta-feira agora, para quem ainda não ouviu, ouça, né? E para quem vai ouvir também, na sexta-feira agora, às 19 horas, eu vou fazer uma live em conjunto com o seu Paulo, de Salesópolis. Seu Paulo é um excelente, um exímio, eu diria que é o melhor no Brasil, né? Fitoterapeuta. Ele planta, ele colhe, ele produz, ele trabalha com ervas medicinais, né? Ele vai estar aqui junto com a gente para a gente poder conversar. E o tema da live, né, dessa live com ele é mente sã, corpo são, né? Cuidando da mente e do corpo, né? As várias formas da gente trabalhar com isso. A gente está aqui tentando trabalhar um pouquinho a nossa cabeça para desanuviar um pouco, né? Mas às vezes existem algumas situações em que a gente precisa. Eu não gosto, mas algumas vezes existem situações que exigem da gente um auxiliar, um remédio, né? E aí, se a gente puder ter um remédio natural, que não tenha contraindicação, que não tenha efeitos colaterais, é muito melhor. E é por isso que a fitoterapia, ela vai trabalhar bastante com isso, com as ervas medicinais, com as plantas naturais. Tá? Então vai ser uma live muito, muito interessante, muito gostosa. Eu já estou convidando vocês, divulguem, tá? Porque vai ser realmente fantástica. O seu Paulo é uma pessoa que eu admiro muito, tenho uma honra muito grande em relação a ele. Tá? Então, se você gostou, volte mais vezes para as nossas lives. Se você não gostou por algum motivo, escreva para mim, fala, olha, não gostei, você fala muito baixo, você fala ruim, fica sempre repetindo. Então, é interessante. É muito importante, pessoal, que vocês deem a sua contribuição em forma de sugestão, né, de comentários, né, de perguntas. Perguntas são interessantes para a gente nortear aquilo que a gente vai falar. E principalmente crítica. Né? Críticas são interessantes, porque vocês estão vendo de um jeito que eu não estou vendo. Né? Vocês estão me ouvindo de um jeito que eu não estou me ouvindo. Então, vocês podem contribuir para que isso fique cada vez melhor, cada vez mais excelente. Tá certo? Então, para vocês também que ainda não foram no meu canal no YouTube, vão lá. Todas as lives ficam gravadas, vocês podem assistir quando vocês quiserem, tá certo? Fica à disposição. E também deem o like, porque o like é importante para que a gente possa expandir cada vez mais, tá? E mais do que isso, né? Também para ajudar que a gente melhore esta prestação de serviço, né? Esse bate-papo gostoso que a gente está aqui com vocês. Tá certo? Tudo bem? Se vocês tiverem perguntas, mandem para mim, por favor. Além da live, eu também estou fazendo, para aqueles que estão entrando em contato comigo, eu também estou fazendo aula virtual de constelação. A gente se reúne virtualmente, está sendo muito gostoso. Nós já fizemos algumas aulas, foram muito gostosas, né, onde que as pessoas participam realmente. Aqui eu estou só falando, e vocês estão só ouvindo. Mas na aula vocês podem, todo mundo olha um para o outro, cada um pode participar, tem os exercícios sistêmicos que a gente faz. Então, sempre que vocês puderem, participem. Aqui eu estou encerrando, meu tempo já vai acabar. Tá? Eu agradeço profundamente a todos vocês e a gente se vê sexta-feira na nossa live, tá bom? Beijo para todo mundo, muito, muito, muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Estou encerrando aqui, tá? Tchau, pessoal. Obrigado.